Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de álgebra linear. No vídeo de hoje, nós vamos resolver alguns exercícios da nossa lista, de modo que o conteúdo visto até agora fique bem fixado e a gente possa avançar para o próximo tópico. O nosso primeiro exercício é de matriz de mudança de base. Então, ele diz o seguinte: nós temos uma base B desconhecida do R2 e uma base C dada pelos vetores 1, 1 e 0, 2. E ele nos diz que a matriz de mudança de B para C é essa matriz aqui. E a pergunta é: qual é a base B? Né? Então, o que a gente tem é que a matriz de mudança de B para C é dada por 1, 2, 0 e 3, né? E a pergunta é: quem é a minha base B? Dado que a gente está em R2, então é claro que essa base tem que ter dois vetores. Então, eu vou denotar essa base aqui pelos vetores E1 e E2, tá? Então, é esses carinhas aqui que a gente tem que descobrir. Por definição, o que quer dizer a matriz da base B para a base C? Quer dizer que eu peguei a base C e escrevi como combinação linear da base B, né? Ou seja, quer dizer que o vetor 1, 1, ele é escrito como 1 vezes o vetor E1 mais 2 vezes o vetor E2. Isso tudo olhando aqui para a primeira coluna da minha matriz. Da mesma forma, o segundo vetor da base C, ele é escrito como sendo 0 vezes E1 mais 3 vezes E2. Olhando aqui para a segunda coluna. Então, a gente está fazendo o processo inverso, né? Ao invés de ter as duas bases e descobrir a matriz, nós temos a matriz e descobrimos qual é uma das bases. Mas não tem problema, basta usar a definição do que é a matriz de mudança de base. Dessa segunda equação, eu tiro diretamente que o meu vetor E2 tem que ser 1/3 de 0,2, né? Então, eu já tenho esse carinha. Agora, eu vou substituir aqui na minha primeira equação. Então, eu sei que E1 mais 2/3 de 0,2 tem que ser igual ao vetor 1, 1. Ou seja, fazendo as contas, o meu vetor E1 tem que ser 1 e menos 1/3. Então, esse aqui é o nosso resultado. Eu tenho os meus vetores E1 e o meu vetor E2. Portanto, a minha base B é dada por 1 menos 1/3, é importante aqui eu manter a ordem, certo? E 1/3 do vetor 0,2. Exercício 2. Tem uma transformação linear que sai de P2 para P2, né? Então, sai do espaço dos polinômios de grau até 2 e chega nele mesmo. O que ela faz? Ela pega um polinômio P e leva em 2 vezes A2t ao quadrado, onde A2 é o coeficiente do t ao quadrado desse polinômio, certo? Então, por exemplo, aqui antes da gente resolver o exercício de fato, se P de t for da forma 2 menos 3t ao quadrado, então a imagem desse polinômio por essa transformação linear é 2 vezes menos 3 vezes t ao quadrado, né? O A2 aqui é menos 3. Então, isso dá menos 6t ao quadrado. Belezinha? Então, é isso que a transformação linear faz. Ela pega um polinômio, multiplica o coeficiente do t quadrado por 2 e faz vezes t ao quadrado. E eu quero saber uma base para o kernel e uma base para a imagem. Então, vamos começar analisando o kernel, né? O núcleo dessa transformação linear. Então, por definição, o kernel de t são todos os polinômios, né? Então, são todos os polinômios de grau até 2, tais que t avaliada nesse polinômio dá zero, né? Para todo t, ou seja, é formado por todos os polinômios que são levados no polinômio nulo. Mas isso quer dizer, então, que são todos os polinômios lá, tais que 2a2 vezes t quadrado é zero para todo t real.
Se tem que valer para todo t real, então não tem jeito, né? O meu termo A2 tem que ser zero. Então, são todos os polinômios aqui, tais que o termo que acompanha o t ao quadrado é zero. Ou seja, são todos os caras da forma A0 mais A1 vezes t, né? Tal que A0 e A1 pertencem a R. Então, todos os polinômios que são lineares, né, até grau 1, estão no núcleo da minha transformação linear. Ou seja, então, um polinômio, ele pertence ao núcleo de t, se e somente se ele for da forma A0 mais A1 vezes t, que é a mesma coisa que A0 vezes 1 mais A1 vezes t, de onde segue que P pertence ao subespaço gerado pelos polinômios 1 e t. Logo, então, uma base para o kernel, sei lá, vou indexar com B índice K, é dado pelos polinômios 1 e t, é claro que esses polinômios são LIs, e a dimensão do kernel de t é 2. Agora, olha só como a gente vai terminar de resolver esse exercício. Eu preciso encontrar uma base para a imagem de t. Então, eu vou usar a demonstração do teorema da dimensão do núcleo da imagem. Em que sentido? Eu já sei que 1 e t, né, esses dois polinômios, é base para o núcleo. Isso a gente acabou de ver. Além disso, o conjunto formado por 1t e t ao quadrado é base para P2, né? É a base canônica de P2. Logo, a imagem do polinômio t quadrado é base para a imagem de t. Volta lá um pouquinho na demonstração do teorema se você não está entendendo por que esse fato aqui é verdadeiro. Então, uma base para a imagem, né? Eu vou indexar com B, e é t de t ao quadrado, né? A imagem do polinômio t ao quadrado. Mas quem é esse cara? Então, a imagem do polinômio t ao quadrado é 2t ao quadrado, certo? Então, voltando aqui, isso é 2t ao quadrado. E, portanto, a imagem de t é gerada pelo polinômio t ao quadrado e a dimensão da imagem é 1. Nós resolvemos usando a demonstração do teorema, mas é claro que você pode resolver de outra forma. Você pode pegar explicitamente a expressão da transformação linear. Então, seja P um polinômio em P2 de R. Né? Então, a gente já sabe que T de P é dado por 2 vezes A2T ao quadrado. Ou seja, toda a imagem é um múltiplo do polinômio T ao quadrado. Isso já me diz automaticamente que a imagem de t é gerada pelo polinômio t ao quadrado. Então, nesse exemplo, é um pouco mais fácil pensar nesse lado aqui, mas em outros pode ser mais fácil usar a demonstração do teorema. Você fique à vontade para qual deles você quer utilizar. Terceiro exercício, eu tenho dois espaços vetoriais, R3 e R2, a base canônica de R3 e uma outra base em R2. E ele me pede para encontrar uma transformação linear que saia de R3 para R2, tal que a matriz com relação às bases B e C seja dada dessa forma. Então, o que a gente sabe, por definição, é que a T do primeiro vetor da base canônica é dada por 1 vezes o vetor 1, 0, mais 4 vezes o vetor 1, 1. Então, o resultado dessa combinação linear aqui é 5, 4. Da mesma forma, T avaliada no segundo vetor da base canônica, eu olho aqui para a segunda coluna da minha matriz.
Então, isso é 2 vezes o primeiro vetor da base C, mais 5 vezes o segundo vetor da base C. E a resposta é 7, 5. Por fim, T avaliada no terceiro vetor da base canônica é dada por... Então, eu olho a terceira coluna aqui da minha matriz. 3 vezes o vetor 1, 0, mais 1 vezes o vetor 1, 1. E isso me dá o vetor 4, 1. Ou seja, dado um vetor x, y, z em R3, o que a gente sabe é que ele pode ser escrito da seguinte maneira: x vezes o primeiro vetor da base canônica, mais y vezes o segundo vetor, mais z vezes o terceiro. Logo, então, T avaliada em x, y, z é dada por x vezes a imagem do primeiro vetor, mais y vezes a imagem do segundo, mais z vezes a imagem do terceiro vetor, certo? Então, essas coordenadas aqui só estão simples assim, porque em R3 eu tenho definido a base canônica. Se não fosse, eu precisaria encontrar quem são essas coordenadas. E isso, então, me dá x vezes o vetor 5, 4, mais y vezes o vetor 7, 5, mais z vezes o vetor 4, 1. Né? Então, juntando tudo isso aqui, eu tenho 5x mais 7y mais 4z. E na segunda coordenada, 4x mais 5y mais z. Tá bom, então? E para encerrar essa aula, nós temos uma transformação linear que sai do espaço dos polinômios de grau até 2 e chega na reta. E o que ela faz é pegar um polinômio de coeficientes A0, A1 e A2 e levar no número real 2 vezes A0 mais 2/3 vezes o A2. Você pode confirmar que essa é uma transformação linear, fique à vontade. Então, eu tenho que determinar a matriz de T com relação às bases B e C, onde B é a base 1, 1 mais T e 1 mais T mais T ao quadrado, né? Então, uma base para o espaço dos polinômios de grau até 2. E C é uma base para a reta. Então, C é a base formada pelo número menos 2. Lembrando que qualquer número real não nulo é uma base para o conjunto dos números reais. Então, o que a gente vai fazer é calcular T na base B e escrever como combinação linear da base C. Então, quem é T do primeiro vetor? Né? Então, aqui eu tenho que é 2 vezes 1 mais 2/3 vezes 0, né? Porque o coeficiente A2 do polinômio constante 1 é 0. Então, isso aqui me dá 2, que é menos 1 vezes menos 2. Então, só para a gente não se confundir, é esse carinha aqui que eu preciso guardar. Vou fazer a mesma coisa com o polinômio 1 mais t. Então, a imagem dele é 2 vezes 1 mais 2/3 vezes 0, né? Que o coeficiente A2, de novo, é 0. Então, isso é 2, que a gente já sabe que é menos 1 vezes menos 2. Então, eu tenho sempre que escrever como combinação linear da base que está definida no meu espaço de chegada. E, portanto, é esse número aqui que me interessa. Por fim, a imagem do último polinômio é dada por 2 vezes 1 mais 2/3 vezes 1, que é 8/3. Então, isso é a mesma coisa que menos 4/3 vezes menos 2. E, de novo, é esse número, menos 4/3, que me interessa, certo? Agora, então, usando a definição da matriz da transformação linear, T com relação às bases B e C é a matriz formada por menos 1 e menos 4/3, né? Então, ela é uma matriz 1 por 3. Ok, pessoal? Então, é isso. Encerramos o vídeo de hoje e a gente se vê na próxima aula. Até mais e obrigada!